Ora, bem-vindos a mais um podcast, este um bocado em atraso, gravado no dia 25/6/2017. Realmente estou aqui com uns problemas, nomeadamente sem acesso à internet em casa, para vos mostrar alguns clipes, mas eu tenho aqui alguns clipes para vos mostrar. E queria começar já então a dizer que isto é um bocado se calhar uma continuidade do meu último podcast, porque o último que eu gravei horas antes daquela grande tragédia que assolou Portugal, chamado este incêndio em Pedrógão Grande, que foi realmente uma catástrofe a nível nacional, uma tragédia humana, uma forma de apontar até às vezes às pessoas comuns, como todos nós, que as pessoas têm realmente valor, que andam depois a apagar estes fogos, não recebem um ordenado minimamente decente comparativamente com os nossos deuses do futebol que andam para aqui a marcar golos, mas eu implico um bocado com isso, porque eu não sou contra o futebol, só acho que se calhar ganham dinheiro a mais, e se vamos falar em riqueza mal distribuída, vamos falar de futebol e isenção fiscal que nós não temos, e vamos falar de futebol, mas independentemente disso, sem querer estar a aprofundar muito, porque isto é um tópico mesmo que me faz perder, digamos, ouvidos logo à partida, porque estou-vos a mexer na vossa dissidência cognitiva logo à partida, porque acreditam numa religião que foi imposta enquanto ainda andavam nos braços dos vossos pais, a acreditar num clube qualquer que é mega, hiper, ultra, fora os escândalos do Benfica, e já foi do Porto, e os doces para os árbitros, e o Valentim Loureiro ofereceu um campeonato ao filho porque a banda dele não prestava para nada, e eu não sei quantas mais provas, e até já tenho num podcast anterior até pessoas que escreveram livros e têm documentação do quão a corrupção nas altas ligas de qualquer tipo de competição desportiva é manipulada. Vamos falar do que nos realmente interessa, que é a devastação do território natural português, que realmente teve assim implicações. Eu no podcast anterior estava a falar da Torre de Grenfell e vou lá voltar, porque isto depois tem tudo a ver com o que acontece legitimamente em relação às pessoas que sofrem com o evento e as pessoas que realmente reportam a notícia em relação ao evento em particular, que acaba sempre por ser uma das coisas que eu gosto de apontar nos meus podcasts: a hipocrisia dos mídias, a conveniência da notícia, o tópico, o sangue corre, os parasitas que estão sempre à procura daquele background cheio de carros queimados para dar uma notícia que basicamente nós já sabemos que é uma catástrofe. Não precisam estar tão a informar a gente intensamente à procura de tanto sangue, que até alegadamente a meio da semana caiu um Canadair, que afinal não caiu. Eu até estava a achar na conferência de imprensa, que por acaso vi, porque eu não sou assim muito fã de ver televisão, o representante, ou sei lá, da Proteção Civil a dizer que não tinha provas nem evidências concretas para dar, digamos, o sustento à má informação que os nossos mídias nos tentam informar, porque aparentemente um repórter qualquer deve ter lido numa rede social alguém que escreveu qualquer coisa que lhe pareceu que, e tornam disso uma notícia, porque aí é que está, que é um tópico que eu tenho recorrido várias vezes em podcasts anteriores, é que muitas causas destes conflitos globais ou de motivações intelectuais até das pessoas que socialmente apoiam os políticos em que votaram vêm sempre de bases falsas que não têm qualquer desculpem, não têm qualquer fundamento realista e fazem com que pessoas defendam tão fervorosamente essa ideologia propagada de uma forma errónea, em termos de se matarem quase uns aos outros quando há um grande derby como um Benfica Sporting, o que é religioso, o que é perigoso, o que faz com que o indivíduo em particular que esteja a participar nessa ação coletiva esteja com a sua mente corrupta. Daí às vezes eu até me rir um bocado daquela teoria da conspiração ridícula de que um dia vamos ter um chip dentro de nós que vai controlar tudo o que nós fazemos ou acontecemos, quando no fundo já temos um smartphone no bolso, as redes sociais a dizer o que nós pensamos, e quando ligamos a televisão, cá está a versão real, em que toda a gente que compactua com a versão está altamente a ser enganada, como já foi dito por muitos filósofos durante a história da humanidade. É muito mais fácil enganar do que depois tentar desenganar com a verdade, porque assim que tu metes a primeira ideia fixa na cabeça, ela fica para sempre, e isso é um perigo que nós neste século XXI, como também já disse 500 vezes, com toda a tecnologia que temos na mão, com toda a informação que podemos procurar, com toda a liberdade de procurar essa informação enquanto ainda a temos,
acaba por provocar estes eventos como o avião que não caiu, ou Judite Sousa, que quão pediu respeito de Portugal quando foi a morte do filho dela, o quão ela explorou a morte de alguém por trás dela, por puro sensacionalismo jornalístico, sinceramente, acaba por meter nojo, e isto tudo parte às vezes de... Isto é um daqueles assuntos que é realmente uma tragédia humana, é uma tragédia natural, é uma tragédia, não há outras palavras a dizer, que obviamente assim que os mídias lhe cheiram a sangue, neste caso carbonizado, vão logo a correr e a saltar, tentar estar na fila da frente da informação fútil que não tem nada para dar, sempre com a imagem mais chocante conseguem pôr no background, aí os carros queimados que a gente viu constantemente a semana passada. E o podcast da semana passada, quando eu o gravei, foi a horas de nós termos todos acesso a esta tragédia. Eu, na semana passada, toquei mais na tragédia que houve na Inglaterra da Torre Grenfell, que mais uma vez mostrou, porque os mídias aqui no Ocidente, escolham vocês o país, andam numa concertação, parece que existe um mestre por trás da cortina a dar a informação contextualizada naquela forma que lhes convém em termos de agenda, politicizam logo o assunto em particular, quando este assunto é altamente humano, e depois lá vêm aquelas discussões idióticas até nas próprias redes sociais, em que basicamente não nos leva assim a lado nenhum, porque até no meio da tragédia os políticos e os mídias em conjunto conseguem fazer isto como uma corrida aos votos para as próximas eleições, quando nós devíamos era estar a chorar as nossas vítimas, talvez dar agulhetas aos repórteres se querem realmente saber o que está a acontecer no terreno, e talvez por alguns políticos com as suas decisões, venham eles de esquerda, direita, centro, cima, baixo, meio, fazer qualquer coisa de mais útil enquanto estão em tempos de campanha a fazer promessas, como aconteceu ao António Bosta aqui em 2016, a promessa que ele fez sobre a planificação ornamental de Pedrógão Grande, e no fim aconteceu esta tragédia, que eu infelizmente acredito que o número de mortes talvez nunca venha a ser dito, ou talvez daqui a quando a ferida cicatrizar, ou quando o novo campeonato começar, assim passa em rodapé, afinal o número oficial de mortes, porque ainda há muito rescaldo a fazer, ainda há muita... Enfim, isto foi uma tragédia que não só toca aos familiares das vítimas, às vítimas, como toca a todo o Portugal, porque mais uma vez perdemos um bocado, mais uma fatia do nosso belo Portugal verde. Só é pena nestes incêndios não arderem aquelas eólicas todas que também estragam as paisagens e não são rentáveis, a não ser que a gente pague mais caro pela nossa conta da luz, porque realmente é um sistema que não é assim tão eficaz como nos prometem. Acreditem que a minha área de trabalho abrange um bocado dessa parte. Vamos então fazer este podcast. Eu hoje estou sem internet, por isso, mas tenho aqui uns clipes. Acho que isto pronto, vai dar para estruturar um podcast à vontade. Em relação a esta tragédia, e quando eu digo humano e natural, quer dizer, até parece que nós seres humanos não fazemos parte da natureza, não é? Mas tudo bem, vamos chamar-lhe simplesmente uma tragédia. No domingo da semana passada passou um clipe na RTP muito interessante, que eu por acaso foi um direto, e tal como os nossos repórteres já vão para lá com a sua agenda, apesar de sempre ser subentendido em relação ao espectador que o está a ver, parece que não quer admitir que às vezes as notícias maioritariamente são manipuladas ou contextualizadas ou editadas só para ouvir a parte que nos interessa. Houve uma mulher que falou muito bem, chamada Fátima, e eu quero já agradecer aqui mais uma vez ao Arquimedes, que foi o que me proporcionou o clipe, que eu só ouvia passar a hora de almoço e desapareceu, e depois vou-vos mostrar outro clipe que ele me providenciou, crédito a ele, se não fosse ele não tínhamos estes clipes para ouvir, em que uma pessoa que nós aqui na cidade podemos considerar... Erroneamente, não da minha parte. Eu até gostava que um pastor fosse o Ministro da Economia, porque ele até parece que consegue fazer mais sentido em relação à necessidade financeira que o povo passa do que um engravatado como turista e assessores para fazer tudo o que ele precisa, achar que o português consegue sobreviver com este ordenado mínimo que é quase equivalente a uma renda para duas pessoas. Quanto mais fazer uma família, que é sempre a promessa, que até as diretrizes dos direitos humanos da ONU nos dizem que nós temos direito a ter
mas hipocritamente vivemos em Portugal a pagar que nem gente rica e a receber que nem gente pobre, generalisticamente falando. Isto depois tem a ver um bocado com a política, mas eu queria já começar aqui com o clipe da grande Fátima. Deixem-me só trocar aqui a ordem, que foi realmente uma mulher que, em tão poucas palavras, disse exatamente o que eu ando para aqui a dizer nestes podcasts, e eu quero que vocês ouçam realmente um bocado a fonte do problema, de que não é que estas tragédias, porque o fogo é implacável, andam para aí muitos biólogos e muita gente preocupada com a ecologia, que percebe a natureza orgânica e biológica das plantas no meio em que estão inseridas, mas aparentemente falham em perceber um bocado a ciência do que é um fogo quando se passa a incêndio e quando realmente se torna neste inferno que é basicamente indomável através do próprio homem, porque o homem sempre teve esta arrogância de achar que consegue controlar algumas forças naturais que são mais fortes do que nós. E as leis naturais são indomáveis. E às vezes a arrogância do homem, que basicamente traça as suas regras de contingência através de políticos que só operam dentro da ganância, nós temos que nos reduzir um bocado à nossa insignificância quando vemos uma coluna de fogo indomável. E temos que, basicamente, lá está, há certas coisas que nós seres humanos não temos sob controle, nomeadamente a natureza, e sempre historicamente aconteceu, sempre que o homem quis controlar de alguma forma, alguma força da natureza, a história nunca acabou bem. Tal como até o clássico do Frankenstein, quando o homem quis criar uma vida artificial, tudo corre mal, porque é exatamente isso que acontece. A natureza, quando quer sacudir-nos, nós somos que nem formigas quando passamos por cima delas com o nosso pé, porque é algo que é dantesco, é incontrolável, e por muitas vezes a própria natureza sempre nos tem ensinado, tempos após tempos, que quando nós tentamos controlar essa natureza, a natureza eventualmente vai rebentar, porque é algo, o planeta é a nossa casa, nós temos que ter um respeito pela natureza, mas não na forma de o controlar. Porque se nós tentamos às vezes de certas formas controlar a natureza, lá vem um belo de um incêndio, eu digo belo, tristemente, mas é mais uma daquelas forças naturais que arrasa toda a nossa construção e nós continuamos a trocar vidas humanas por despesa, porque depois a despesa vai ter que ser paga pela reconstrução por alguém que só nos cobra juros. Estou a falar de Bruxelas. E é uma tristeza nós, homens, ainda estarmos neste paradoxo de que achamos que temos a tecnologia. Nós temos muita tecnologia para fazer muita coisa, mas basicamente dá uma sensação que se fosse mais numa questão de apoio e não numa de restrição, as coisas acabam por rebentar. E um incêndio, sempre houve, até desde o próprio ser humano ter tido alguma evidência, ter pisado este planeta, e não estava cá ninguém para apagá-los. É uma forma como a própria natureza também se renova ela própria, em certas mantas florestais. E várias conjugações climáticas podem no catalisar e, meu Deus, quer dizer, aí é que está o problema. Nós seres humanos, já termos estes telemóveis no bolso e aquele dinheiro na conta, quando a natureza se vira contra nós, não há nada que nos valha, porque continua a ser algo mais magnificente, com uma magnitude bem maior do que todos nós juntos conseguimos fazer. Essa é a altura em que nós nos tornamos formigas em relação às forças que já cá estavam, que são até tecnologia que nós usamos, porque o fogo para cozinhar comida foi das tecnologias mais arcaicas, que basicamente fez com que as sociedades crescessem até hoje, e hoje nós caímos no erro que achamos que o podemos controlar quando um fogo se torna num incêndio, porque existe uma definição diferente, e quem já estudou regras de segurança nos locais de trabalho, ou seja o que for, sabe que um fogo é controlado, um incêndio é quando um fogo foge de controle. E um incêndio pode se tornar numa coisa dantesca demais para nós, homens, conseguirmos o controlar, até uma simples chuva do céu. Até a natureza tem uma resposta mais eficaz, caso tivéssemos tido a sorte que acontecesse em Pedrógão, mas foi só as trovoadas secas que catalisaram o incêndio. Vá lá, desta vez parece que não foi mesmo mão criminosa, porque esse criminoso havia de ser executado em praça pública facilmente, porque, mais uma vez, até nós, seres humanos, temos raiva de tanta tragédia que éramos capazes de fazer do pior
por ser justo numa praça pública, mas esqueçam as minhas diatribes, vamos ouvir então este rant desta mulher chamada Fátima, que passou na RTP1 no domingo à hora do almoço, às 13h35 mais ou menos, aproximadamente, se não estou em erro, isto foi na semana passada. O quão bem esta mulher, considerada por muitos simplória, porque na minha opinião nem pensar, falou mais que 1000 palavras e disse exatamente um dos problemas de que realmente estas pessoas que têm a mania que podem controlar a natureza desta forma andam a agir a peso de ouro bem pagas por nós. Pelo aquilo que eu sei das pessoas que acabaram por ficar lá, não houve um carro dos bombeiros. De qualquer das formas, isto não é uma crítica aos bombeiros, porque os bombeiros não têm 4 braços. Isto é uma crítica aos nossos superiores, principalmente a quando vêm com uma cambada atrás deles, para o terreno, todos de fatiotazinha, incluindo esses senhores que andam aí pagos por nós, esses senhores dos jipes, que ainda hoje de manhã ou ontem à noite, já nem sei dizer bem, puseram ali 3 carros, passaram pelas pessoas, não ofereceram água, ainda olharam com artes superiores e depois, passados uns metros abaixo, vão pôr os jipes todos uns atrás dos outros, tiveram ali quase um quarto de hora a olhar para os telemóveis, não perguntaram se alguém precisava de socorro. Temos aqui uma associação do Avelar, que tem sido gente impecável, tem sido gente fora de sério, que apoiaram toda esta gente que aqui foi chegando. E esses trabalhadores, digamos assim, que são os trabalhadores que não fazem nada, que andam pagos com a roupa que nós pagamos, com os carros que nós pagamos, e não vêm auxílio de quem precisa. Fátima, neste momento só está à espera que a estrada seja reaberta para poder ir para uma pequena... Exatamente, sim. E aqui está, espetacular. A mulher disse exatamente, é exatamente este tipo de pessoas que até promove na nossa cabeça a arrogância que nós temos em relação a legislar, como se o fogo, como se um incêndio desta magnitude tivesse algum tipo de respeito em relação a algum tipo de legislação. Este fogo até derrete alcatrão, se for preciso. Isto é completamente abismal e nós, como ficamos convencidos a nível de estes superiores que ao fim e ao cabo nem sequer oferecem nenhum tipo de auxílio, como esta senhora disse até, o povo depois na hora da catástrofe é que se ajudam um ao outro, como aquela associação que ela falou, em que lá está, aí é aquilo que eu tenho sempre dito, nesta altura é que o teu vizinho vai valer mais do que o jogador que marcou o gol ou o político que tu votaste. Na hora da merda, lá estão eles a usufruir da opinião pública para politicizar e ganhar mais votos nas próximas eleições e aumentar a sua própria projeção pública, mas na hora da merda quem é que está lá sempre? É o teu vizinho. Eu digo isto do teu vizinho figurativamente, o teu conterrâneo, a pessoa que está a passar pelo mesmo que tu, mas pode dar a mão para te puxar para cá. Porque tu não esperes que as entidades oficiais, e eu depois vou-vos dar mais uns exemplos de Grenfell, vocês não esperem que esta gente que é paga a peso de ouro, que é bem servida nas suas fatiotas, como esta senhora acabou de dizer, e ela estava no terreno. O testemunho dela é incontornável. A repórter da RTP, assim que acabou esta declaração que a mulher deu, virou logo costas. E agora ainda vamos ouvir um senhor mais idoso, e mais uma vez quero agradecer ao Arquimedes por me ter providenciado estes clipes. Este é bem mais curto, a dizer basicamente a mesma coisa, porque ele já sabe, lá está, as pessoas às vezes do campo têm um contacto com a natureza tão grande que sabem que as leis naturais são incontornáveis, não há nada a fazer. E ou tu estás cá uns com os outros e aqueles engravatadozinhos na televisão que estão sempre a sacar do apelo à autoridade e não têm mais nada que fazer senão mostrar a incompetência que eles têm em relação a agir nestes assuntos desta magnitude, estão sempre à procura de desculpas. Sempre à procura de desculpas. É que foi como a queda da ponte de Entre Rios. É daqueles assuntos que é completamente nojento. Vamos ouvir este senhor idoso, este clipe é mais curto, ouçam só este homem. Pensava que fosse só por um bocadinho. É uma vergonha. Não é os bombeiros que esses coitados não têm culpa. É os que mandam, que é uma cambada. A proteção civil é que tem muito. É uma cambada de ladrões que a gente anda a pagar para eles e eles ficaram no fresquinho. Valeu-lhes a ajuda de família. E é mesmo assim. Uma cambada de ladrões. E o que é que isto quer dizer no meio da equação? É que estamos a ser enganados e estamos a morrer. É que este apelo à autoridade, nós estamos a ser jogados que nem peões. E tem tudo a ver com uma questão da notícia ser
ser contextualizada dentro do conveniente em relação ao poder político sempre em exercício, que na minha opinião continuam a ser sempre os mesmos dois em Portugal, que são os dois a farinha do mesmo saco, a cara e a coroa. E quem é que paga por isto tudo? O povo. E quem é que sofre com isto tudo? O povo. E quem é que vai à urna pô-los novamente a imperar sob a nossa vontade? O povo. É o nosso tal processo democrático. Mas tudo bem, há que minimizar tudo, há que sanitizar tudo e há que virar tudo num assunto político para depois começarmos a discutir nuances que não interessam muito à tragédia política que aconteceu, à tragédia humana que aconteceu. Vamos pôr as coisas em termos políticos e pensar nas próximas eleições quem é que vai sair melhor no retrato depois de tanta tragédia. Mas na boa também os portugueses têm uma memória um bocado curta, graças aos mídia, que assim que começar o campeonato, lá vamos nós começar a discutir outras coisas que, como se já fosse caído no esquecimento, o grande incêndio na Madeira e etc. E lá vem a União Europeia, com o seu cheque a juro, obviamente ajudar Portugal a enterrar-se um bocado mais em dívida devido a uma tragédia. Isto acontece tudo de uma maneira tão cíclica e é tão óbvio, pelo menos aos meus olhos, que a mim só me fazem impressão. É uma pena, porque Portugal sempre foi assim um país muito, muito calminho. Os desastres cá são sempre muito reduzidos, os choques dos comboios, aviões a cair, sempre trouxeram vítimas muito reduzidas, mas desta vez houve realmente um pretexto para que estes cães danados dos mídia, e a minha solidariedade com as vítimas, obviamente. Eu até conheço uma pessoa pessoalmente que nesse fim de semana teve que vir embora com a família, perdeu a casa porque foi lá passar um fim de semana depois de uma semana inteira de trabalho intenso para pagar estes impostos a Bruxelas, e ao BCE, e ao FMI, e etc. Isto é triste, pessoas perdem a vida, perdem propriedades e não passa nada mais de um exercício mediático que só nos contam mentiras sistemáticas, tal como aquele incêndio que aconteceu em Grenfell, na Inglaterra, e nós próprios. Vamos lá saber se um dia vamos ter a dimensão da tragédia humana que aconteceu em Pedrógão, porque pode não ser lá muito, se não for assim uma coisa que dê assim grande, digamos, um boost ao nosso próprio governo em atual, a não ser com a oposição também, porque quer saltar para as rédeas do poder e continuar a perpetuar esta destruição. Pronto, este incêndio em particular foi uma coisa que eu acho que nós homens ficámos um bocado incapazes de o conseguir dominar, porque não temos os meios, ferramentas, tecnologia, e realmente é uma daquelas coisas que é quando o que é que nós podemos fazer quando o vulcão do Yellowstone rebentar? O que é que a gente pode fazer? Isso é um human killer. Quando o Monte St. Helens rebentou, o que é que a gente podia ter feito? Nada. Fugir para o mais longe possível. Se aqui junto a Cascais viesse um marmoto, por alguma razão houvesse um tremor de terra debaixo do mar aqui a alguns quilómetros da costa, é bom não estar ali junto à costa, porque não há nada que a gente possa fazer. A natureza põe-nos no sítio quando às vezes nós, até como seres humanos, chegamos a um ponto arrogante de acharmos que podemos dominar ou controlar algumas catástrofes que acontecem numa dimensão tão grande que ninguém está a ver à espera disso. Não, nós cruzamos os dedos todos os dias, não estamos à espera que caia um meteorito imediatamente em cima de nós, não estamos à espera que haja um tremor de terra neste momento, não estamos à espera de certas coisas que são eventos que realmente matam seres humanos, são naturais e são catastróficos e são incontornáveis. E isto é a vida. Eu posso morrer atropelado numa passadeira, como podemos morrer há vários fatores. Isto de estar vivo é pensar a morte está iminente. Não podemos viver as nossas vidas a pensar que vamos morrer arbitrariamente amanhã ou hoje ainda por alguma razão catastrófica do qual nós não temos nenhum controle. Mas o dia que isso acontecer, acontece e aconteceu, e só fica cá a chorar os mortos quem sobrevive. Porque ao fim e ao cabo, desde que a morte venha rápida e indolor, quem fica cá a sofrer é sempre quem fica vivo. E fica sempre a ajudar o seu irmão, e há sempre o político a tentar chupar mais um tostão no meio desta equação toda. Que é isso que mete nós. Agora vamos saltar um bocadinho para a Inglaterra, porque também houve lá uma desgraça dentro de um prédio. Pronto.
mais uma vez uma prova dos nossos líderes e da ganância em que deixam com que o evento se arraste mais um bocadinho. Vamos só retomar, porque isto é tudo a mesma coisa, isto é a forma como nós andamos a perceber a realidade através dos mainstream media. Vamos passar aqui para um clipezinho, porque isto do Grenfell Tower até ainda desapareceu mediaticamente aqui do cenário português, porque nós temos tido o nosso problema, mas isto é muito grave e muitos reflexos de como a situação está a ser reportada na Inglaterra, acreditem que vai ser copiada exatamente pelo canal de notícias, escolham vocês o nome do qual vocês gostam tanto de ouvir, é exatamente este o tipo de circo, como queiram chamar, que continua a acontecer por esta Europa fora, em termos de informar a população que acha que quando vai votar está devidamente bem informada pela agenda deles. People's hope turns to anger, they've got a real problem on their hands. And that is what I feel like the government are trying to micromanage people's grieving here. That's what's happening. I've never in my entire life seen an event like this where the death count has been downplayed by the mainstream media. 17, I'm sorry, but I'm hearing from people that the figure is much closer to 150 and that many of those people are children. In thanking you, I'm bound to say that the difficulty is that... Those are off the record numbers that I've been given from policemen and from crime. O que aconteceu aqui, isto foi um testemunho numa altura em que os números ainda estavam a ser reportados muito abaixo da verdadeira tragédia, porque aquilo foi um prédio que assumiu as chamas muito grande e era basicamente o que nós podíamos chamar aqui um bairro social. E foi também uma tragédia que aconteceu na Inglaterra, e seja lá em Portugal, seja lá na Inglaterra, é uma tragédia humana. Vamos pôr as coisas desta maneira, já que os marxistas gostam tanto da igualdade, também têm que ouvir a desgraça dos outros, porque é assim que acontece. Mas agora eu queria vos mostrar um exemplo, e isto foi só assim, digamos, um prelúdio em relação ao segundo clipe que eu vos queria mostrar, do que acontece naquilo que eu estava a dizer, que quando a desgraça rebenta é o teu vizinho que te vai ajudar, parafraseando. Porque somos nós que vivemos aqui neste mundo real que ou damos a mão ou fugimos. E tudo o resto são eventos televisivos e galas e brilho e estrelas e tretas, que não têm nada a ver com nada. E já agora queria pôr só aqui à parte de homagem, obviamente, aos nossos bombeiros, porque até os próprios mídias são uns parasitas tão grandes que só quando morre um é que gastam horas de transmissão em direto no funeral, porque os que ainda estão vivos e em combate a gente não sabe o nome deles. Só quando há sangue é que estes parasitas, adoram explorar a tragédia e a desgraça humana. Esta gente está a aprender com os chefes deles, que são das pessoas mais asquerosas que possam haver neste planeta, em termos da responsabilidade que têm em nos informar e a forma como nos andam a fazer andar aqui a bater com a cabeça nas paredes, que é quase criminoso. Quase. Eu digo quase muito generosamente, mas é engraçado quando alguém morre, toda a gente chora o nome da pessoa. E os que estão vivos neste momento a combater, neste momento, os que estão lá, como é que eles chamam? Quem são? São bem pagos? Algum clube lhes pode oferecer uma ambulância? Ou um carro de bombeiros? Oh Ronaldo, passa aí um cheque à gente. A ti não te faz falta nenhuma, já tens mais que chegue. Eu não tenho nada contra o homenzinho. Eu sei é que o homenzinho ganha tanto porque estamos todos a olhar para ele e não devíamos estar tanto a olhar para ele. Porque afinal, quando a desgraça nos bate à porta, o que é que nos vale? Quem é que nos vale? Quem é que merece receber aquele... Nem digo porque o dinheiro que ele ganha é obsceno. É uma chapada na cara para toda a gente a olhar para ele com um sorriso, E depois quando precisamos dos meios, precisamos de nos safar, precisamos de reconstruir a nossa vida e a nossa casa, caso ainda tenhamos a família intacta, golo. O que é que... Isto é ridículo. Agora vamos ouvir a revolta também de uma mulher na Inglaterra que deu-se como voluntária por ser um ser humano genuíno em relação à tragédia que lhes aconteceu, e acredito que haja por cá também muitos casos. Eu é que não gosto muito de ver televisão e os poucos clipes que apanho, felizmente, até deu para salvar alguns, obrigado Arquimedes. Esta mulher viu a tragédia, viu que é treta, leu entre as linhas, foi para lá ajudar. Vejam lá o contraste de uma televisão, da informação que é projetada em relação até a nós pessoas, que somos seres humanos, com empatia e revolta, que eu depois também vou saltar um bocado para esse tópico.
Vejam lá o que é que acontece quando uma pessoa, por mais pura e genuína que seja, quando acredita realmente no que dá na televisão, ainda acaba por ficar mais revoltada e traumatizada e sinceramente, quem é que pode censurar esta mulher? Isto é um bocado, isto é daquelas coisas, tal como nós ouvimos aqueles comentários da Dona Fátima e daquele senhor em Portugal, passou uma vez na BBC, ou o que é que foi, na Inglaterra, e já não vai passar outra vez, porque só o discurso desta mulher, este clipe tem 2 minutos e tal, vale mais que 1000 palavras em relação à manipulação mediática e social que nós estamos a sofrer. My name's Nadia and I was born and raised in this area. Yesterday, I heard what happened and I came down and I brought all my friends, people from all over the United Kingdom came, and we bought barrels and barrels of clothes, and we bought untold food and so much of everything. And I didn't want to watch the news because I didn't want to watch that my friends had died, so I didn't watch the news until I got back. After 15 hours of being on my feet, I came back for them to say that there were 17 people dead. Have you seen the building? There's more than 17 people dead. And then I thought, where are the missing people? Where's the list of the 500 people that live in that building? 600 people that live in that building? Where's the list on the news? The list on the news shows about 10 people or 15 people. Okay, let's just say they show 30 people. Where's the rest? Where's the rest of the 500 people? Why is everyone walking around with missing on their, where is everyone? Where are the victims? Why are we doing this? Why are we doing it? We're packing boxes, we're sending food, to who? They've died. So what they need to do is they need to pack these boxes and they need to sell them, not send it to Oxfam or Red Cross, because Red Cross and Oxfam are not here helping us. This is the community that are helping us. So you're going to send all this stuff to Oxfam and Red Cross, and they don't deserve it. The people that deserve it are the people that died in that building because they wanted to make it look pretty, and it's an inferno. They burnt them. It was gone in 5 minutes. From 15 minutes it took to burn. Who's alive? Where are they? Where are the victims? I haven't met one. I've been here for 2 days. I live here. I haven't met one victim. I've met volunteers and I've met people that want to help, but I haven't met anybody, no victims. None of the people that I grew up with, I can't find anyone. Where are they? Where are they? Go and sell it. Sell all the boxes and pay for the funerals, because there's going to be 500 funerals that you need to pay for. This is I'm not doing it. I'm not volunteering anymore. I'm not volunteering until I see some victims that I'm helping. I came here to help people. Where are they? Show me one. Show me one person. Are you a victim? Are you a victim? Are you a victim? No, no one's a victim. Everyone's here to help. My friends, all my friends are coming down to help. Pack them boxes and sell them. Don't let them send it to Oxfam and Red Cross, who are not helping us. We have to pay for 500 funerals. Everyone's gone. Vê este testemunho desta mulher emocionado, obviamente, e quem é que não pode ficar emocionado? Quer dizer, uma pessoa vê uma tragédia humana a acontecer à sua frente, vai para lá tentar ajudar. Segundo a televisão, morreram nesta altura, não é? Porque os números já aumentaram. 17 pessoas. Como ela disse, onde é que estão as vítimas? É isto que a gente anda aqui a fazer. Nós, como seres humanos, queremos ajudar o próximo quando está numa situação de vida ou de morte. Acabamos por ser vítimas da nossa própria má informação ditada por quem? Por estes senhores que nem oferecem uma garrafa de água e chegam ali e ficam a olhar para os telemóveis. Pois é, e são os representantes de altas esferas que depois aparecem na televisão com aquela cara de bode e não podem esperar a hora de ir para casa e sair do meio do pedinho só a ver se continuam a ter algum tipo de projeção de voto e continuar a perpetuar este sistema que ainda vem mais megalítico de cima, que não passa tudo de interesses financeiros, manipulação social, e que nos causa divisão entre nós próprios, que nós é que somos as pessoas genuínas, que fazemos este país, e seja lá o país onde as pessoas que tiverem a andar para a frente, porque têm algum tipo de orgulho em relação ao sítio onde nasceram, porque a nossa casa é a nossa casa e o nosso país também é a nossa casa, e a gente nasceu a comer aquela comida e nascemos com aquela rotina e nascemos com aquela sociedade e nascemos com o nosso vizinho e nascemos à volta deste contexto, porque obviamente que este movimento marxista cultural acha que todos nós somos vítimas de programação social. Claro que somos vítimas de programação social. O que é que vai... E depois? Nós obviamente nascemos no meio onde nascemos. Se alguém nasceu num meio que não deseja ninguém, que seja simplesmente conflituoso de guerra, vai ser um soldado criança. Mas a gente aqui, já que temos uma herança tão grande
antepassados nossos que deixaram este Portugal depois da Revolução de 25 de Abril, depois de tantas guerras, depois de tanta história, depois de tanto que podemos recuar para trás e chegar a um ponto que até podíamos nos orgulhar um bocadinho do país onde vivemos, porque temos que defender algum tipo a gente defende a nossa casa, pá, se entrar por aqui um estranho eu vou-me bater até à morte, porque ele vem-me para aqui querer o meu mal. Mas aparentemente, e mesmo que eu sei que o futuro da humanidade, se fosse realmente uma evolução, digamos, compassada em relação, porque todas as culturas e raças só vão poder coexistir quando houver este tipo de compreensão em que nós realmente somos todos irmãos. Agora, quando nós que já temos esta empatia de ser humano e alguma capacidade financeira, que não é o caso de Portugal, na minha opinião, mas há aí países que são têm uma segurança social mais forte, mas acaba por destruir isto. Até pode ser levado para uma discussão quase como matemática, e não só isso, é a própria cultura deles que os tem levado à autodestruição, independentemente da história deles também ter sido riquíssima há não sei quanto tempo. Eu fico-me a questionar porque é que eles se deixaram ir tão abaixo, e nós próprios na Europa, quando não reconhecemos esse pequeno pormenor, acabamos por nós próprios nos ir abaixo, porque esta ideia de igualdade, porque todo o ser humano tem os mesmos direitos, isso é incontestável. Isso é incontestável. Agora, desde o momento que um ser humano tem o mesmo direito que eu, acha que tem um direito acima do meu, aí é que começamos a ter um problema. E quando vêm para aqui pessoas com pensamentos arcaicos e patrocinados pelos nossos políticos, porque são mais votos, é simplesmente isso, mais votos, mesmo que venham ilegais. Foi este o partido que me deixou vir para aqui estabilizar esta sociedade, na boa, nas próximas eleições eu voto em ti, mesmo sendo ilegal. Porque este é o jogo que a gente anda a jogar e estamos-nos a trocar, porque qualquer português que vá para fora se quer prosperar quando em Roma ser romano. Tu tens que ir para lá, aprende a língua, joga as regras e recebes aquele ordenado. Tu não vens para cá, não falas a minha língua, não jogas as minhas regras e ainda levas uma fatia maior que o meu ordenado. Está mal. Está mal. Está mal. E eu sei que se for para o teu país, então corta uma cabeça em 3 tempos. Está mal. E nós aqui no Ocidente andamos... Enquanto a colonização acontece a olhos vistos, andamos aqui a discutir estes movimentos de direita que são mais nacionalistas, segundo os mídias nos definem, e estes movimentos de esquerda que são os mais combaiados, entram em todos e todos temos o mesmo direito. E aqui entra um bocado algo que eu por acaso até passei esta semana um bocado a investigar, que é tipo a bipolaridade da natureza em termos de física, mas é um assunto estúpido, não vou por aí, mas basicamente a interpretação dos nomes, em que a tese do bacana, não sei quantas Krauss, é que basicamente, pronto, as leis da física continuam inalteráveis, nós é que por lhes darmos nomes acabamos por cair na própria programação do ser o nome, porque o exemplo dele foi que se o universo mudasse de polaridade amanhã, ou o próprio átomo, o elétron ficasse negativo, e etc. O equilíbrio natural havia de ser sempre o mesmo. Ou se mudássemos as cores num tabuleiro de xadrez, é um bocado complicado, mas basicamente a gente anda assim um bocado agregados aos nomes. E os nomes continuam a ser aquela maior... As palavras continuam a ser das maiores armadilhas que os nossos políticos nos apresentam, através de, às vezes, até palavras muito bonitas, em que vejo muita gente à minha volta a ouvi-las e nem sequer está a perceber bem o que é que está ali a ser dito, porque é uma palavra muito bonita para o ser dito, como, por exemplo, nas leis do Código de Trabalho tens que exercer algum dinamismo e flexibilidade. Dinamismo e flexibilidade quer dizer, és flexível para trabalhar em qualquer sítio e és dinâmico para fazer seja lá qual for a função. Isso é tirar postos, impede a especialização, impede um bocado, faz-nos de nós ter trabalho escravo, que é uma pessoa tem que cumprir 3 postos de trabalho e havia ali 2 postos de trabalho para quem anda desempregado para o exercer e ninguém é especialista a fazer algo de jeito. É tudo tão tal como o multiculturalismo. E nós hoje em dia temos este dilema absurdo, que é basicamente um combate político entre a direita e a esquerda, que é mais uma daquelas armadilhas. Por exemplo,
eu posso, como eu já disse, né, eu gosto do meu país, foi aqui que eu nasci, habituei-me a ser assim, habituei-me a esta cultura, adoro os pratos, adoro a forma como ainda as pessoas se comportam aqui, para bem ou para mal, mas é isto que eu estou habituado. Este é o oceano onde eu costumo andar a pescar, digamos assim. E agora estão a tentar mudar as regras e obviamente que só este pequenozinho enxerto podem-me encostar logo assim à direita. Mas basicamente este discurso é o quê? É o que nos trouxe até aqui neste momento, o que nos abre a porta a, digamos, sociabilizar em relação a outras pessoas. E o mais engraçado é que, por acaso, dentro do meu próprio país, eu como nasci, e lá estou a ser vítima da minha própria programação social, eu sempre nasci com pessoas de várias espécies e nomeadamente nós como tivemos ex-colónias em África, nunca foi nada de fora do comum para mim, mas uma coisa que eu sempre reparei desde criança é que a gente sempre se comportou como iguais. Mas agora não, agora tivemos assim umas novas invasões de vários tipos de estrangeiros que podem um continente à vossa escolha à vontade. Por exemplo, eu acho assim um bocado ofensivo estarem a falar uma língua estrangeira à minha frente sem eu estar a perceber o que me estão a dizer. Aqui no meu país, porque se eu fosse para o país deles, eu tipo falava a minha língua. Obviamente que havia de haver sempre um núcleo de portugueses, porque há sempre um grupo de portugueses em todas as partes do mundo, como diz o ditado, há sempre um português em qualquer parte do mundo, mas ao mesmo tempo eles também juntam-se lá no seu grupinho, mas estão integrados na cultura. E há muitas culturas que às vezes chegam aqui e até o último acordo ortográfico foi assinado, está a estupidificar as pessoas, porque eu acho que se as pessoas... Nós, como indivíduos, pensamos com as palavras... Nós temos diálogos dentro do nosso cérebro com as nossas próprias palavras. E quanto mais limitado o teu vocabulário for, menos tu consegues expressar as tuas ideias. Daí estar a estupidificar a nossa própria língua, que tem uma herança gigantesca. A língua portuguesa devia ser daquelas coisas que deviam ser 100%, 1000% apreciado por todos nós que nascemos neste país. Está a ser deturpada. Eu próprio uso bastante estrangeirismos, mas eu gosto da minha língua portuguesa. Eu adoro a forma como nós temos tantos sinónimos e adjetivos e tanta maneira de expressar por palavras o nosso sentimento. Nós temos bastantes tempos verbais. A seguir a nós vêm os franceses e ingleses têm 3. Simplifica, digamos, simplifica a língua, porque o inglês para mim é bastante fácil, mas ao mesmo tempo até acho estranho porque é que tantos mexicanos que vão para os Estados Unidos não conseguem falar a língua das mais fáceis do mundo. E isso às vezes acho assim um bocado ofensivo, então vamos lá ver. Uma pessoa podia ser um bocado nacionalista, porque lá está, até a própria Europa exige que nós paguemos a dívida em relação às nossas fronteiras económicas, mas abramos as portas e tenhamos uma despesa em relação ao resto do mundo. Eu fico assim um bocado atónito com esta ideia de globalismo imposto por mecanismos financeiros que mudam a sociedade, em termos de afinal, que raio de globalismo é este? Porque na hora de pagar a conta eu sou português, na hora de ser português tem que ser do mundo. E isso pode ser que um dia venha a acontecer, mas não por estes motivos. E então fico um bocado atónito em relação, por exemplo, a alguma pessoa que tenha defendido agora aqui este meu equilíbrio nacional. Eu também sou muito humano, aí já posso virar um bocado à esquerda. Aí já posso dizer, pá, eu gostava que toda a gente tivesse... Eu nem vou dizer os direitos de um português, porque os nossos estão muito aquém, mas aqueles direitos que o Manifesto da ONU, que é outra instituição que eu também acho mega hipócrita, mas enfim, declara na sua Constituição como direitos humanos, porque nós não estamos bem a usufruir desses direitos humanos. Já estamos a levar com as obrigações que eles nos impõem. Mas de qualquer maneira, acho que nós em Portugal, além de não estarmos ainda bem afinados, segundo o manifesto deles, estamos a andar para trás e a perder direitos em relação ao manifesto deles. Por isso é que eu não gosto muito deste tipo de globalização, mas não impeço, eu estou sempre a dizer, eu não quero é que larguem bombas nos países deles, se eles são felizes assim, deixem-nos lá estar. Nós, como Ocidente, não temos nada que interferir, nada que interferir. Se eles precisarem de uma mão, pá, queremos
queremos subir 1 ou 2 degraus, será que vocês nos podem ajudar? Sim senhora, a gente ajuda-vos daqui, mas vocês aí. E quando este mundo estivesse realmente equilibrado, aí já podíamos começar a falar de outra maneira. Agora, quando esses países nem sequer se vêm queixar do conflito injusto que estão a sofrer e só vêm para aqui aclamar direitos, dos quais faz-nos a nós, nas nossas próprias casas, perder os direitos, lá fui eu para a direita outra vez. Mas isto é uma ilusão. E ao mesmo tempo, as minhas reservas vêm de uma tendência que pode ser até um bocado, bem mais de esquerda. E aqui o socialismo, como alguém que estuda ciências políticas sabe, socialismo é uma evolução do manifesto comunista. E eu não tenho nada contra o socialismo em termos práticos, como na segurança social. Se eu estou doente, tu pagas a minha conta. Se tu estás doente, eu pago a tua conta. Não há problema nenhum. O único problema que há aqui, por exemplo, neste exemplo estúpido, porque obviamente que nós como cidadãos temos que pagar os nossos impostos para a máquina funcionar, só que a máquina tem que funcionar em dar o retorno financeiro do que nós pagamos para nós próprios em primeira instância. Só se houvesse um surplus tão grande é que a gente podia começar a investir noutros países e viável o budget para isso. Mas não, este budget está a ser gasto em cotas participativas por sermos membros da Aliança Atlântica para bombardear os outros países consoante interesses de outros países que ainda vêm por trás de interesses de outros países no Médio Oriente mais pequenos, que são aqueles que continuam a ser patrocinados nos mídias, por exemplo. Então o que é que a gente podia dizer assim neste momento? Bom, então realmente, enquanto eu estou bem e pago os meus impostos, fica um plafond para o dia que eu também estiver mal, o Estado me compensar a mim. Isso chama-se o socialismo. Mas o socialismo está-se a abranger para pessoas que nem sequer respeitam, têm direito ou estão incapacitadas para o fazer. Então o que é que podia resultar utopicamente bem? Isto é só um exemplo estúpido, porque este é o problema em que a gente se perde nas siglas. Isto é quando nós começamos a dar atributos de qualquer ser humano em formas contextualizadas para discussão mais conveniente de política. Se és de esquerda, se és de direita, se és disto, se é aquilo. O socialismo até podia resultar se fosse englobado só a nível nacional. Oi! O que é que eu acabei de dizer? A abreviação da palavra nazi. Oi! Isso já é de esquerda outra vez. Então, espera aí, a gente parte num contexto... Isso já é de direita, desculpem. Extrema direita, como dizem nos mídias. Socialismo nacional é a abreviação da palavra nazi, extrema-direita, mas o socialismo é um manifesto de esquerda. A única diferença é que vamos fazer um kumbaya entre nós todos, o mais justo possível, dentro do nosso próprio país. Não, isso é fascismo. Então, espera aí, bom, lá está. Isto é das maiores armadilhas, que até estes movimentos do politicamente correto só metem os pés pelas mãos, porque não percebem o quão estão agregados a uma sigla, e a própria sigla é o que os enterra, porque nenhum manifesto está 100% correto, ou está deturpado por qualquer tipo de político que está agarrado ao poder. Qualquer manifesto soa bem, qualquer manifesto parece justo. Mas hoje em dia é-nos apresentado consoante algum tipo de conveniência política dentro do país geograficamente do qual lhe é inerente, que então passa a vida a mudar de conotação em relação à nossa própria percepção. E a melhor coisa que a gente pode fazer é alargar esses dogmas e palavras todas e começarmos a pensar de uma maneira mais aberta. Talvez... Se o sistema político fosse uma pastelaria, eu quero uma fatia deste bolo, quero uma fatia deste bolo, e quero uma fatia deste, e quero uma fatia deste. Não, você só pode... Não, eu quero uma fatia de cada bolo. Isto, se eu comer só sempre este bolo, vou acabar por me enjoar deste bolo. E só aquele bolo também não me interessa, eu quero esta ideia daqui, quero esta ideia daqui, quero esta ideia daqui, e só assim é que realmente vamos conseguir atingir algum tipo de globalismo. Mas isto não pode ser feito assim tão depressa como os mecanismos financeiros nos impõem em troca de dívida e aceitarmos as imposições deles. E estamos a falar de pessoas, como eu já disse N vezes, que vivem nas suas propriedades privadas, com os muros mais altos do planeta, são os maiores xenófobos e racistas socioeconómicos do planeta, a dizer-nos a nós como é que temos que conviver com várias culturas, que têm discrepâncias, às vezes, culturais, que se diferem em séculos. E isso é como juntar o nitro à glicerina, quer dizer, isso não...
Isso não me parece que esteja a dar grande resultado, e eu vou-vos mostrar então como esta divisão entre a direita é classificada basicamente como nacionalista e a esquerda é classificada basicamente como a aceitação sem qualquer restrição de toda a gente que é às vezes até disfuncional, a forma como nós temos que nos integrar, e não só num Estado democrático, como os nossos políticos sempre proclamam, porque o meu bem ainda diz que é uma república, mas esta democracia que afinal devia ser a vontade da maioria, mas aparentemente as minorias têm que imperar sobre a vontade da maioria em nome da democracia, o que mais uma vez faz com que os termos estejam deturpados, e as únicas pessoas que estão sempre naquele tubo catódico a dizer exatamente a estupidez que eu vos estou a dizer, que não faz sentido nenhum, provocam este tipo de evento. Vamos ouvir então um exemplozinho em que vão falar tanto mal do movimento de esquerda como de direita. Primeiro vão começar pelo de esquerda, em que basicamente estão-se a tornar nos verdadeiros nazis, porque se a vontade deles não é posta em prática e eles nem próprios sabem bem que raio de movimento é que eles estão a tentar perpetuar, só estão a dar um tiro no próprio pé. E as outras pessoas que dizem vamos lá levar isto com calma e controlar o que já está aqui feito, porque está tudo a cair que nem peças de dominó, antes de avançarmos com essa ideia, como vão ser classificados. About the large group of leftist protesters, often called Antifas, short for anti-fascists. They wear black and hide their faces, and they never give their names, especially when my colleague Martin Costi asks why they're carrying sticks. Ask what the sticks are for. No. Can't ask what the sticks are for. No. I mean, you can, but I'm not going to tell you. Okay. The Antifas say they're here to counter what they see as the right's violence and creeping fascism. This masked student gives his name as Felix. He says given the current political situation, violence is to be expected. You know, people are desperate, and they see the government turning back into regressive Reaganomics and racist undertones and rhetoric. So once they start kicking 25 million people off of healthcare, then you're going to start seeing riots. The idea that some on the far left are openly condoning violence is a red flag for extremist group monitors like J.J. McNabb. She says the clashes between Antifa and far-right protesters on the West Coast are increasingly volatile. This is a dangerous game. People are going to die. No one's died yet, but it's just a matter of time. Antifa's membership appears to be growing beyond its traditional West Coast base, while also embracing other leftist ideas beyond just fighting white supremacists. McNabb says white supremacists are widely condemned, and deservedly, for their violent tendencies, but she worries Antifa is getting a pass with violence just because they're attacking racists. Attack them with words. Don't come in with sticks with nails in them. On the far right, activists are trying to exploit the idea that groups on the far left, like Antifa, are the ones inciting the violence. They use their schools to teach children that their president is another Hitler. This online video is produced by the National Rifle Association. To smash windows, burn cars, shut down interstates and airports, bully and terrorize the law-abiding. The actual data tell a much different story. Mark Pitcavage tracks domestic extremism for the Anti-Defamation League. The far left is very active in the United States, but it hasn't been particularly violent for some time. According to the League's data, in the past 10 years, 2% of all murders associated with extremist ideology came from the left. 74% came from the extreme right, including the mass shooting at a black church in South Carolina, last month's deadly stabbings on a Portland commuter train. Pitcavage says you have to go back to the 1970s to see a real cycle of deadly violence from the left. But because of the controversial nature of the Trump presidency, and some of the things that have occurred over the past 6 months, there legitimately is a chance that we could see more violence from the left. And, that should concern everybody. Domestic terrorism experts say that concern is only heightened by the fact that in the current polarized country, what's considered mainstream and what's considered fringe is getting more blurry. Massachusetts woman was convicted today of involuntary manslaughter. Já estava a dar o próximo clipe. É que eu hoje estou sem internet, tenho aqui uma playlist e isto toca tudo de seguida. Ai, o caraças. Mas pronto, o que é que nós ouvimos aqui? Ouvimos aqui, basicamente, um movimento de esquerda tão preocupado com o white man, que eu acho um bocado estranho, porque basicamente toda a gente que não é branca está à procura de refúgio nos países brancos e afinal o maior inimigo é o homem branco, não sei lá porquê, porque as reivindicações também não são feitas com ouvidos de ouvir e, mais uma vez, eu tenho que dizer que eu não sou um homem branco, nem caucasiano, eu sou moreno, devo ter herança moura. Nasci a 10 minutos da praia, se tiver que ir a rastejar.
Mas é esta a hipocrisia que eu encontro, é exatamente esta parvoíce em que este movimento de esquerda se tornaram, hipocritamente nos termos que eles próprios acreditam, nos nazis do século XXI. O próximo ditador nunca há de ter a farda do último e podem-lhe pôr a sigla que quiserem, ou a classificação, ou a tendência política que quiserem. Este marxismo cultural, que é altamente de esquerda, que até o socialismo já o devia ter posto debaixo do chão, porque é um manifesto mais evoluído, digamos assim, e vamos lá ver, então, historicamente, os países que se regiram por sistemas comunistas, o sucesso que tiveram, e de onde é que vêm todos os carros que basicamente toda a gente gostava de ter um e não querem admitir. Epá. Vamos abraçar as nossas diferenças e vamos viver todos juntos. Mas assim não dá, não é? Porque até quando os cumbaiás, os hippies do século XXI, os manda-vi todos, quando ainda nem sequer descontaram o suficiente para a minha reforma, andam-me a dizer como é que, com paus na mão, a imposição da vontade deles quando se tornaram eles próprios no maior inimigo que eles achavam que estavam a combater, que é falso. Que é falso. Isto é absolutamente ridículo e nós basicamente aqui no Ocidente estamos a perder, agora saltando para o novo tópico, não deixa de estar sempre interligado. Ora, este tópico foi uma discussão, na minha opinião, bastante salutar que eu tive com um user no Twitter que é o Sniper_Z, que é o Espalha-Brasas, que eu sigo e tem tweets muito interessantes, mas ele trouxe uma reportagem, mais uma vez, do nosso mainstream media de jornal, escrito, e eu agora não tenho internet para estar a ler mais especificamente, mas o choque que era em relação aos comandos. E o treino dos comandos, que é muito violento e que não sei o quê. Pá, e eu nesse aspecto, eu tenho que dizer, porque pronto, não é... Qualquer treino militar, essencialmente, só por si, já é assim um exercício um bocado, digamos, além de, basicamente estão a ensinar homens a matar. E não só a matar, como a aguentar certos tipos de níveis de dor que são até desumanos. Mas, pronto, vocês ainda devem ouvir os cotas a dizer às vezes no café, eu uso o termo cota muito amorosamente, estes putos hoje em dia deviam ir à tropa. Eu de certa maneira digo-vos, porque eu por acaso ainda fui à tropa mesmo quase no fim de ser voluntário e apanhei uma tropa à moda antiga. Eu não sou lá muito bom exemplo para falar nisso, porque já sabia o que é que me esperava e superei aquilo, sabendo eu que era um desafio psicológico temporário e a parte do físico não tenho problemas de saúde, superei-o bem, mas tive uma tropa fucked up. Eu tinha para aqui histórias para vos contar que nunca mais acaba, mas também sei que qualquer tipo de força, como por exemplo os comandos, não é uma força voluntária, digamos assim. Tu não entras para o serviço militar e vais para os comandos. Tu tens que é o termo, casar com a tropa, porque gostas daquilo, és de alguma maneira um militarista. A tropa até pode ser considerada, na minha opinião, como uma forma de extrair sociopatas da nossa sociedade e fazê-los trabalhar para o prol da defesa do nosso país. Eu gosto mais de pensar nos comandos como uma defesa, num futuro realmente marxista cultural. Agora lá vou um bocado para a esquerda. Mesmo que nós, Portugal, fôssemos aquele paraíso ideológico e de aceitação, nós precisamos sempre de uma força de defesa. E uma força de defesa é uma força que vai ter que agir, tal como os bombeiros vão ter que apanhar crianças incineradas e ver cenários que não são para qualquer estômago, têm que ter algum tipo de treino e formação, e vocês até podem chamar de manipulação, mas lá está, estamos a falar num contexto de pessoas que o desejam, e entre deixá-los aí à solta, sem ter algum tipo de carreira profissional ou de se sentirem úteis como homens, porque aqui há outra discussão que eu acho que eu não queria ver as mulheres no serviço militar, mesmo. Outras funções, mas sinceramente no combate eu acho que existe aqui uma diferença entre uma mulher é uma mãe, é criadora de vida. E nós homens somos construtores e somos destruidores, assim de uma forma muito básica e assim de uma forma muito generalista, porque eu sei
porque, enfim, eu conheço mulheres também que têm mais punho e mais atitude, mas mesmo assim, em termos de quando vamos falar em conflito extremista, esta invenção do homem que devia ser extinta, mas enquanto há de ser sempre necessária, porque mesmo que o mundo fosse tão pacífico, que os serviços do exército fossem dispensados, e são bastante dispendiosos em tê-los, agora podia passar para como os vários impérios durante a história tiveram condições para o ser devido às colheitas serem prósperas, porque um exército é sempre um desperdício económico para um país. Tu, quando vives num género de uma utopia paradisíaca, tens que ter uma força de defesa, porque alguém vai cobiçar como a relva do teu vizinho é mais verde que a tua. Os próprios americanos que passam a vida a invadir outros países por interesses de recursos naturais, que ao fim e ao cabo acabam por ser mais caros na bomba todos os dias, e minério, e oleodutos, e vários fatores que agora desviava-me da conversa num instante, eles autoproclamam-se a si próprios força de defesa, porque tal como estes marxistas culturais, vejam só como as coisas se encaixam como peças. Andam com paus na rua a tentar atacar um inimigo que não existe, a tornarem-se eles próprios o maior inimigo entre a própria humanidade em nome da humanidade. Eles autoproclamam-se enquanto invadem os países alheios que não têm nada a ver com eles, em troca de interesses que não dão na televisão porque são pagos pelo cheque das pessoas que usufruem desse interesse, força de defesa. Como é que eles conseguem contextualizar o exército dos Estados Unidos e invadir um país alheio como uma força de defesa? Porque autoproclamam-se sempre como é melhor invadi-los antes que eles nos matem já. Ou seja, é preventivo. Só que isso é uma prevenção um bocado... isso é uma força de invasão, mas eles, mais uma vez, como as classes políticas nos enganam com as suas próprias siglas, um exército de invasão chama-se de defesa. E isto é aquela parte em que está-nos a iludir o tempo todo. E então vamos voltar aqui um bocado aos comandos. Sniper_Z, espalha brasas. Não vai para os comandos quem quer ir para os comandos. Eu até conheci camaradas na minha tropa que um deles em particular foi para a Legião Estrangeira. E se tu achas que ele não era sociopata que chegasse para ir para a Legião Estrangeira, ainda desertou da Legião Estrangeira. Mas isto é especulativo, eu não sei de nada. Mas, quer dizer, nós precisamos de ter a nossa classe de defesa altamente bem treinada e altamente... Eu não estou a falar em como força de invasão, estou a falar como força de defesa, porque podem vir a ser necessários. E quando os treinos dos comandos, eu li no café, eu li assim muito rápido, e agora não tenho a oportunidade de reler. Mas a parte mais enfaseada é que vomitavam e desmaiavam. Eu até os outros 3 meses do meu serviço militar, que era, basicamente fui músico da fanfarra do Governo Militar de Lisboa, eu vi povo a desmaiar à minha frente N vezes e a partirem a cana do nariz e a vomitarem na minha recruta, porque estive depois em Santa Margarida a arranhar que nem um porco. Para nada. Só me ensinaram, foi tipo... a usar uma arma e etc. Mas pronto, eu sou como sou um bocado peculiar, não era essa a fatia talhada para mim, mas conheci muita gente que era altamente militarista e eu compreendo a utilidade dessas pessoas. Eu também não era capaz de ser bombeiro voluntário, não pela parte do apagar os incêndios, mas pela parte depois no inverno, quando nada está a arder, tens que ir buscar cadáveres e velhotas e essas coisas todas a casa. Isso choca, isso muda uma pessoa e isso é preciso ter e eu aprecio muito essas pessoas, pá. Essas pessoas têm que ter um calibre, são pessoas de um calibre diferente do meu, isso eu sei, porque eu não é que a mim não é a parte do sangue que me faz impressão, não, mas é o sofrimento humano a mim é que era capaz de me traumatizar de tal maneira que eu não era capaz de desligar. E às vezes até há pessoas que criticam a atuação dessas pessoas como um bocado insensíveis, porque levam o trabalho deles como mais um dia de trabalho. E quem é que os pode criticar? Quer dizer, e voltando assim ao treino dos comandos. O treino dos comandos obviamente que é rigoroso, intenso, é muito mais psicológico do que físico, acreditem ou não, porque mesmo quem se dê, como quem seja um candidato aceite para os comandos, obviamente que já tem a sua parte física basicamente passada, mas depois vem aquela parte
do treino psicológico intenso, que basicamente é uma forma de os preparar para cenários que podem vir a ver. Porque este ataque agora sobre a forma dos comandos, e eu não estou a dizer que não exista formadores absolutamente psicopatas, não sociopatas, porque eu próprio, quando fui para Santa Margarida, o pelotão antes do meu era instruído por um sargento em particular, que até era viciado em cocaína, segundo o mito ali, que pegou no pelotão anterior ao meu, chegou ao pé de uma ribanceira bastante íngreme numa instrução noturna e disse a toda a gente cambalhota, e meteu 17 homens na enfermaria, e um pelotão com 3 não pode ser cumprido, e eu próprio no meu pelotão recebi pessoas que pós-vindas do hospital tinham que acabar o serviço militar obrigatório, que é bastante injusto, porque eles já iam perder 6 meses da própria vida, ainda tiveram que perder basicamente 1 ano fora o que tiveram que sofrer em relação a um instrutor, um sargento. Essa gente existe, tudo bem, mas vamos lá ver uma coisa, os comandos já estamos a falar de um nível que realmente o treino pode parecer bastante insensível a qualquer pessoa que esteja a participar nele, apesar da intenção, tenha um bocado desta propaganda do marxismo cultural na cabeça. É para ver pessoal a vomitar e a desmaiar. É que eu até perdi a conta. Isto não ficou numa coisa que até me insensibilizou. Eu lembro-me quando estava numa parada na carreira em que ouvi um recruta a desmaiar porque ele estava ao sol, paradinho, horas a fio, enquanto a gente lhe ensinava com os toques da corneta as posições que ele devia ter que exercer. Ele desmaiou de fraqueza e a recruta na carreira não foi nada comparativamente com a minha, que a minha foi bem mais rija. Eu fiquei especialista ainda hoje em estar em pé à conta dessa treta. Até só viu naquela parada toda em eco a cana do nariz dele a rachar. E os meus, colegas da fanfarra ao meu lado, que já tinham casado com a tropa, porque eu estava sempre de saída, apesar de eles acharem que eu falava exatamente como aquele gajo que acaba por casar com a tropa, e não, eu estou mesmo de saída, eu quero é que isto passe rápido. Começaram-se a rir e eu comecei a criticar, em particular um camarada meu, que o último nome dele era Flor, o quão irónico é, porque era o que se estava a rir com a boca mais alta, e eu sabia que ele tinha uma filha. Eu disse mesmo, lá, tu querias ver a tua filha a passar por isto? Estavas-te a rir agora? No meio da parada, até o oficial me mandou calar. Eu sempre negava, olha, eu estou aqui de passagem, ainda aqui há uns meses estava a rastejar no meio da merda, e agora estou para aqui a ver people a partir a cana de nariz, porque até no tempo que me calhou a mim, havia pessoas que ficavam sem o seu emprego, que podia ser o futuro deles, à conta daquele impedimento estúpido. Mas mais uma vez, quem quer ir para os comandos, não cai lá por acidente. Ele quer ir mesmo para os comandos. Ele já passou por este tipo de situação parva N vezes. Ele é dos tais que se estava a rir da situação. E eu mesmo criticando o gajo e quase ter sido sancionado no meio daquela parada com 500 putos à frente a caírem para os lados, fora aquelas corridas que os mais gordinhos passam a vida a vomitar, como vem naquela reportagem. Nós precisamos de pessoas assim. E é bom que elas estejam do nosso lado. É isso que é um bocado incompreensível dentro deste movimento muito pacifista. É que tu não podes ser assim tão pacifista quanto isto. Nós, como seres humanos, em particular nós homens, agora vou falar de nós homens, nós temos esta função, nós podemos ser as pessoas mais construtivas e construir estes prédios à nossa volta e sermos engenheiros e fazer pontes e carros e etc. Mas se um dia alguém entra pela nossa porta adentro e quer destruir a nossa família, está na hora de verem o pior que um homem também tem para dar, porque é essa a altura que um homem tem que defender a sua família. E não me interessa em que século é que estejam, estou-me marimbando, é mesmo assim. Se alguém invadir a tua casa agora, o que é que tu vais fazer como homem? Vais a mandar a tua mulher e os teus filhos à frente ou vais lá tu primeiro a protegê-los? Claro, mas eu preciso dizer mais. É mesmo assim, se a tua resposta era contrária, desliga já esta merda, eu nem sequer estou a falar contigo. Mas isto é o básico. O quê? Vais mandar a tua mulher à frente? Olha, vai lá tu a ver se o apaziguas com aquelas armas na mão e as facas que nos vêm aqui roubar tudo aquele pouco que nós andamos a construir honestamente e fazer uma família que é o que devia ser para todos. Vai haver sangue, eu não quero que a minha mulher vá à frente. Mas este tipo de notícias em relação aos comandos basicamente mostra este movimento
mais uma vez, eu tenho que apontar, vindo da esquerda, que está um bocado a desmasculinizar o homem. Porque, pá, vá lá, a gente tem que ser assim. Eu não estou a dizer que vocês sejam os psicopatas da treta e andem aí na rua a partir tudo e todos quando não gostam da sua opinião. Não, é uma questão de equilíbrio. É uma questão de equilíbrio, mas na hora da merda, e a vida está cheia de horas da merda, eu não ando à procura dela, mas ela vem ter comigo. Mais tarde ou mais cedo, alguém vai ter que se defender. E o que é que tu vais fazer como homem nessa altura? Vais mandar põe os teus filhos à frente? Claro que não. Vais ter que defender a tua parte. Vais ter que fazer o teu papel. É isto que faz nós homens. E há pessoas que ainda levam esse papel um bocado mais a sério, como os comandos, e não se venham cá queixar do treino, porque eles próprios, o mais engraçado é que nunca entrevistam um comando satisfeito, já o tenha feito o serviço. Ele sente orgulho por tudo o que passou, por tudo o que fez, nunca te vai contar o mais atrocidade que viu, porque ele próprio compreende que não está ao nível das pessoas. Não está ao nível. E nem sequer são experiências que possam ser explicadas. Eu não sei se já disse isto em podcasts anteriores, mas houve um mercenário no Vietnã entrevistado por um repórter francês, que na altura que isto era um livro, não há imagens, que ele ficou um mercenário pós o conflito, pago pelas elites, aquelas tais que nos dizem na boa, em que o objetivo dele era dizimar aldeias completas e o cenário que ele via cada vez que tinha uma missão era mulheres e crianças a correr e ele estava simplesmente com a sua arma automática a executá-los, que nem uma besta. E quando o repórter lhe perguntou se não sentia nada, mas no sentido de sentir alguma coisa por dentro, ele dizia, a única coisa que eu sinto é que dói-me o ombro por causa do coice da arma. Esse gajo é absolutamente... devia não fazer parte da equação do ser humano, e se calhar precisávamos de meia dúzia de comandos para executar alguém assim dessa natureza se estivesse a viver no meio de nós. E o que é que nós andamos a fazer? É abrir a portas a pessoas que não sabemos quem são, e essa gente existe. E os comandos têm um treino fedido. É assim, mama à bucha, cada um tem aquilo que merece, toca a encher. É isso mesmo, nós precisamos de algum tipo de pessoa especializada para a nossa defesa. Eu nem estou a falar em ataque, Portugal não tem, nem devíamos estar aqui a atacar, mas acreditem, claro, porque nós não queremos atacar ninguém. Alguém pode nos querer atacar a nós e estamos a ser atacados, de certa maneira. Há casos na Europa ainda mais graves, mas acreditem que os nossos políticos, em termos de quando começarmos a ser atacados ao mesmo nível, e eu espero bem que não, vamos ter que acabar por recorrer a forças que não vão fazer a coisa mais simpática que este movimento marxista acha que é a coisa correta para fazer. Mas como é que é? Já estamos a falar da nossa própria sobrevivência como sociedade e como seres humanos. Nós precisamos de gente com algum tipo de calibre e competência para, infelizmente, nem que seja usado como uma carta de bluff, fazer o que não deve ser feito se alguém quiser fazer o que não devia fazer perante os meus. Porque até um país é uma família. E isto é bastante perigoso, esta noção de que agora vamos... lá está, o que é que estão à espera que um comando faça? Um comando é um homem que é especializado em sobreviver no nada e matar com tudo. É isso mesmo, é a função deles. E eu espero ter muito boa gente dessa competente, que eu até vi nos exercícios de Orion, o quão nós, como portugueses, temos forças de combate tão competentes que damos cozadas a todos os exércitos a nível estrangeiro, até os Estados Unidos, que vinham brincar para o nosso terreno de guerra com toda a sua tecnologia. E com toda a sua tecnologia, levaram um bruta kick-ass pelas nossas forças, se bem que também conheciam o terreno, mas uma coisa que os americanos sempre tiveram em termos arrogantes era o equipamento tecnológico que operavam, mas uma das maiores falhas dentro do próprio exército deles é que não conseguem lidar com as baixas, que é uma das coisas que faz parte do nosso treino, da parte psicológica nas nossas forças de defesa. Mas independentemente disso, o que eu estou para aqui a tentar dizer é que por este andar assim, parece que às vezes nós não vamos ficar assim com grandes homens para defender as nossas mulheres no dia que acontecer algum evento catastrófico a nível de interação entre nós seres humanos, o que me põe assim um bocado triste, porque lá está, nós não vamos mandar as mulheres para o combate na linha da frente, e esta desmasculinização de homens que está a acontecer e esta forma como estão a convencer as mulheres
de serem tão homens como um homem, apesar dos critérios estarem abaixados dos dois lados, está a transformar a nossa sociedade também de uma maneira que me põe assim um bocado triste em relação aos papéis que nós nascemos ou herdamos geneticamente e inerentemente a tê-los. Eu estou a falar genericamente falando, divirtam-se, mas ao mesmo tempo isto acaba por, no final, fragilizar uma cultura, uma sociedade ou um país, o mundo inteiro, por nós estarmos aqui a assumir papéis que são muito engraçados teoricamente, mas na prática não são para todos. E todos nós temos os nossos direitos, e o quão eu adoro mulheres, mas quer dizer, desta maneira também não. E estamos a criar certos tipos de monstros que vêm aí na calha já para o nosso futuro governamental, que foi assim que o podcast começou à conta de tanta tragédia humana estar a ser usada como forma de discussão política. Nós próprios, homens e mulheres, somos também um fator de divisão social que está a causar situações que se estão a elevar ao ridículo e, na minha opinião, vão ser cada vez mais prevalentes nestes futuros que nos tocam. Eu quero só mostrar o porquê raio é que este movimento sem qualquer tipo de experiência na prática, que se estão a tornar, na vossa própria definição, nos nazis do amanhã, o que é que isto está a transformar a sociedade, ou são este exemplo? Massachusetts woman was convicted today of involuntary manslaughter for urging her boyfriend to commit suicide. Michelle Carter sent hundreds of text messages to Conrad Roy. In July of 2014, Roy filled his truck with deadly carbon monoxide, then got out, contacted Carter, and told her he was scared. She responded, "Get back in." She could get as much as 20 years in prison. Portanto, esta mulher com 18 anos, que por isso vai levar 20 aninhos de prisão assim em princípio, é tão mazinha, e o homenzinho dela, porque vamos lá imaginar isto num cenário hipotético. Então uma mulher manda-me por SMS, e basicamente, pronto, né? Eu próprio, como cresci com os computadores, nunca me ficou lá muito bem aos olhos de uma mulher ir para casa usufruir da informática, quando agora elas todas são escravas do mecanismo que nós perpetuamos como homens, mas é irrelevante. Convenceu o homenzinho dela a matar-se com monóxido de carbono e a voltar lá para dentro e asfixiar-se até à morte porque tinham uma relação amorosa, teoricamente. Para já, 2 comentários muito tristes. 1. Que raio de mulher é esta? 2. Que raio de homem era aquele? Isto são os milénios. Isto é aquele pessoal que acredita, ela não tinha o direito de o fazer e o gajo foi estúpido em fazê-lo. Eu nem sei a quem é que é de apontar o dedo, se bem que alguém morreu no meio da equação, não é? E era, por exemplo, este homenzinho, a vítima em particular, não aguentava 1 hora nos cursos de comandos, não é? Apesar de... e ela... Acha que tem o arcabouço para isso também? E por que raio é que a gente há de pôr as mulheres nesse contexto e por que raio é que os homens estão a pôr neste contexto também? É isto que ajuda até à nossa classe política a continuar a manipular-nos ao ponto da nossa própria autodestruição à conta da nossa própria opinião que foi manipulada através de quem lhes paga o cheque para nos fazer pensar assim. Isto para mim não passa tudo um exercício um bocado triste, porque até as pessoas andam sempre para aí deprimidas e etc. com vários fatores, porque ao fim e ao cabo se calhar não se estão a ouvir eles próprios, estão só mais a respeitar o grupo com que vivem à volta, que tem a opinião errada, a ditar-os em cima, porque nós seres humanos somos um ser social. E depois acabam por ter este tipo de comportamento, em que através de SMS, nem sequer é interação física direta. Através da SMS, uma mulher teve a capacidade de aniquilar um homem pela estupidez dele e pela estupidez dela. E ela agora tem 20 anos de prisão à espera e o bacana já não cá está, não é? Quer dizer, raio de papel é este? Os homens têm que ser feministas, as mulheres estão feministas que estão piores que os machistas que já não existem. Isto é absolutamente ridículo. E eu vou deixar por aqui este podcast. É um bocado ridículo ao ponto em que as coisas estão a chegar. É quem se... Estamos todos a morrer, isso eu sei. Estamos todos a apontar os dedos uns aos outros e estamos todos a encontrar desculpas e estamos todos a matar-nos uns aos outros estupidamente, e isto é que não faz sentido nenhum para mim, porque anda tudo enganado e sempre a dar ouvidos aos senhores engravatados que basicamente continuam a aniquilar-nos aos poucos, como
como se diz a expressão inglesa, boiling frogs, é bolos enlumbrando e quando derem por si já estão cozidos. Mas pronto, é uma pena, não devia ser assim, para mim é bastante óbvio porque é que não acho que devia ser assim e vou ficar por aqui, não tenho mais clipes para vos mostrar, não sei quando é que vou uploadar isto, provavelmente talvez só na segunda-feira. E pronto, é a minha opinião, é a minha parvoíce, é a minha estupidez semanal, fica por aqui, paz para todos, não desejo mal a ninguém, gostava que só simplesmente toda a gente se compreendesse um bocado melhor e respeitasse uns aos outros, como se respeitam a si próprios, mesmo que às vezes sejam pelas razões erradas, e não se comportem como o maior inimigo que vocês próprios querem combater, porque acabam por ficar igual ou pior do que eu. Tudo bom, paz para todos, até a próxima.